muito oportuno agora eu começar já a desenvolver algumas construções de frevo de outros autores, já que a gente trabalhou bastante o maestro Nelson, embora que mais adiante a gente vai conversar ainda, que Nelson, Nunes, eles tiveram no momento, uma participação muito fundamental na construção do frevo. Hoje eu vou apresentar alguns exemplos, pequenos trechos de ainda Nelson, né, o frevo no bairro do Recife, o Sada do Nascimento de Hermes da Paixão, Lágrimas de Fulião de Levino Ferreira, Ivone de Leonardo Chapron, Picadinho de Arthur Gabriel e Eu e Você de Zumba. Quer dizer, eu comecei falando de Nelson, continuando falando de Nelson, e termino aqui com Zumba. Não é? Mas antes de eu botar o assunto aí, né, o que é que a gente vai fazer com isso, eu já gostaria de conversar com você sobre a questão de perguntar que se precisa regente no frevo, se tem a caixa e o surdo para comandar. Quer dizer, não é que o frevo deixe de ser tocado se não tiver um regente. Tem que ter o surdo, não é? O surdo, a caixa e o pandeiro como era antigamente, né? O pandeiro hoje foi saindo de circulação. Vamos continuar falando um pouco da construção dos frevos. Aqui nós temos alguns compassos do frevo no bairro do Recife, de Nelson Ferreira, o Sada do Nascimento de Hermes da Paixão, Lágrimas de Fulião de Levino Ferreira, Ivone de Leonardo Chapron, Picadinho de Arthur Gabriel e Eu e Você de Zumba. Mas antes de a gente conversar um pouco sobre esse assunto, eu gostaria já de iniciar uma conversa a respeito da questão do andamento do frevo e da necessidade de ter um regente, um comando, um condutor. Porque não é que seja obrigatório, não é, a presença do regente, já que começou, tem a marcação do surdo da caixa, mas é necessário que esse percussionista ele seja o regente auxiliar, que ele é quem começa a dar a pontuação do andamento. Eu vou dar um exemplo. O grande maestro Adelso, da cidade de Gravatá, baterista, uma das grandes orquestras pernambucanas, a Spock Frevo, ele é quem dá a chamada do frevo. Ele é quem vai, ele dita o andamento, lógico que o maestro dá uma pontuação, mas ele em momentos que ele é quem assume a responsabilidade disso aí. Então, mas ele, como tem consciência que o andamento tem que ter um policiamento para não correr demais, ele dá a pontuação. A minha caminhada na rua deu para observar muitas coisas ligadas à questão do andamento do frevo. Porque no desfile de uma agremiação, tem aqueles momentos que
a orquestra dá um ponto de repouso para seguir a caminhada do desfile. É aí quando o reinício do novo frevo é necessário que junte os músicos, porque fica meio disperso, não pode ficar ali naquele formato de estátua. Aí o presidente da agremiação disse, vamos começar a orquestra. Quando ele dá esse grito, é feito um comando. Aí o surdo faz, aí dá um andamento, bum, bum. Acelera já. Aí o músico, o instrumentista, entra naquele andamento e começa então o frevo, muitas vezes, ser tocado numa velocidade. Quando esse percussionista tem um trabalho mais direto com o regente então dá essa responsabilidade dele para ele iniciar esse andamento. Mas a gente vai falar muito da questão da regência, mas eu já quero dizer a importância de ter um condutor, um mestre, não um regente. Não é um mestre, porque o mestre é mais simples, né? Já fica o mestre carpinteiro, o mestre alfaiate. Não é? O maestro já é uma pompa, que merece isso, né? É uma casaca, né? E o mestre não, é como nós estamos aqui conversando. Mas que tem técnica, tem de regência. Não é? Você tem, por exemplo, essa divisão aqui, papararará, vai dar o início do frevo. Então o regente, ele vai fazer, isso aí é uma coisa, mas ele pode, como uma música séria, ele insinuar. Quer dizer, essa técnica de regência, que, aliás, é até uma sugestão para os mestres, professores, eles criarem essa técnica de regência do frevo. Porque vai ter momentos que serão até destaque, não só desse 1, 2, 3, mas como uma música séria. Mas a gente vai conversar sobre isso, sobre andamento principalmente, porque o andamento do frevo de rua é um, o andamento do frevo canção é outro, e do bloco, mas está sempre normal o andamento do frevo de rua, quando entra o frevo canção, permanece mesmo na mesmo andamento, sem diminuir. Como é que você pode identificar? Aí disse, não, mas o frevo de canção é cantado. Mas tem frevo de rua também cantado, não é? Vassourinha, o hino do Cariri, não é? Tem um frevo também cantado, né? Mas isso é uma análise mais adiante. Então, o que é que a gente vai trabalhar? É a continuidade daqueles exercícios que nós demos com o frevo gostosinho, do mestre Nelson, que é a construção dos frevos dentro das divisões das notas e do ritmo. A ilustração de um frevo de Nelson, ou de Levino, ou de Arthur Gabriel, ou de Hermes da Paixão, de Ivone de Leonardo Chapron, e Eu e Você de Zumba, é apenas
para ter um sentido melódico. Mas aqui poderia ter um outro frevo com essas mesmas divisões, isso é uma outra melodia. Coloquei para facilitar todos eles na tonalidade de Dó maior. Né? Fica mais fácil para vocês construírem uma melodia. Para vocês dizerem, mas puxa, esse frevo não é nesse tom, esse tom não é de efeito, não é isso. Não. Então vamos pegar como primeiro exemplo esse frevo de Nelson e colocar as divisões, as notas como se fosse de percussão. Tá? De acordo com aquele último exercício que a gente primeiro colocou a melodia e sugerimos a construção já de uma melodia dentro dessas divisões, que no caso era o do gostosinho. Mas chegou um momento que a gente parou e deixou somente, na primeira parte do gostosinho, o desenho rítmico, já para vocês construírem. Então, aqui, nós vamos começar do sentido rítmico. Então, vamos colocar aqui o... pausa de cocheia, semicocheia. Pausa de semicocheia. Tem que ser aqui. Bom. Isso aqui é um sinal como se fosse, já da mesma forma do outro, né? Então vamos, né? Paparará. Nós construímos com essa divisão isso aqui. Quando vocês forem criar a melodia louca, você não vai botar, senão aí é o plágio. Você pode fazer paparará, paparará. Vocês estão usando somente as células rítmicas, né? Como nos outros compassos. Né? Ta tarará, pa 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 pa. Então, esses dois primeiros compassos já tem aqui a divisão rítmica. Pa 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 pa, pa 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 pa, pa pa, pa 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 pa, pa pa. Quer dizer, aqui, quando vocês exercitarem, que vocês vão botar as notas que vocês acham conveniente e já tem a melodia. Quer dizer, é aquela construção como se fosse um edifício. Está aqui a base. E aí vai desenvolvendo a decoração, a construção. Tendo a base, se pega essa base dessas divisões, lógico que você não vai mudar. Vai mudar o quê? A construção da melodia. Né? Que vários formatos, ele é possível aqui. Né? Dó, 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 dó. Pode ser mesmo dó. Mi, fá, sol, lá, sol. Quer dizer, aí vocês têm esse desenho
que é aplicado, que muitas vezes vocês vão verificar em alguns frevos que vocês tocam, a coincidência, não é? Que tem algumas divisões. Que aí é que está a marca do frevo. Não, se você colocasse uma divisão que não tivesse nada com frevo, não ia nunca sair uma composição. Todo esse exercício é como formato de se construir melodias. Depois, se vai trabalhar com o lado harmônico, isso aí é uma outra história dos acordes, entendeu? Começando com 4 compassos, não precisa, eu dei aquele exemplo de gostosinho para dar um sentido maior. Mas nesse aqui, vocês podem dar uma criação dentro dessas divisões. Papadabadá, papadaba, vamos seguindo. A mesma divisão, não tem nada de diferente lá de cima. Olha. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Vocês têm 1, 2, 3, 4, 5 compassos. Mas em cada compasso, vocês podem parar e já ter uma ideia diferente de fazer. Por exemplo, com esse compasso aqui, vocês mudar aqui, essa divisão aqui. Depois pegar os 2, depois pegar os 3. Né? Ou paparabará, pronto. Paparabará, 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 paparabará. Tem um frevo de Levino, que as 5 cocheiras. Parará, 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 parará. Quer dizer, é como se fosse a divisão de um compasso só. Parará, 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 parará. Isso que a gente está explicando não é uma criação nova, é um formato que eu aplico quando eu quero trabalhar a base. Não é que você toda hora tem que pegar um trabalho de um compositor conhecido e se basear naquilo. Mas que vocês podem ter o início como se fosse, coloca um tijolo, coloca outro, coloca outro, coloca outro, daqui a pouco está uma construção. Vamos seguir. Pá, pará, pá. Eu estou botando aqui somente para ficar martelando a ideia. Não é nada de diferente aqui. Eu estou colocando as divisões. Papadabadá, papadabadá, papadá. Depois vocês podem apagar isso. Espera aí, Nelson, você já nos ajudou e tal na construção. Então, vocês vão criar o seu formato musical dentro dessas divisões. Veja, nesse frevo do Bairro do Recife, as divisões que Nelson usa, como aqui, ó, que são a parte de sax. Paparabará, paparara, para, pam, param, 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 param. Segue.
Pronto. Você viu que teve a base. Botou o alicerce. Já não tem mais nada aqui. Já tem um pentagrama em branco. Aí vocês vão colocar a ideia musical. Não é? Escolhe a tonalidade. Sempre é bom no tom de efeito, porque dá mais rapidez. Não é que vocês não vão trabalhar, porque dependendo do grau de aprendizado, você pode começar numa tonalidade de Ré maior, qualquer outra tonalidade que você acha conveniente. Vê a ideia, chegou a nota, mas aqui está uma ideia de um frevo a ser construído. Quando a gente terminar essas oficinas, a gente vai apresentar esse resultado, porque vocês vão ter tempo de exercitar, não é? Não com a preocupação de fazer logo cada um frevo, não. Mas dentro disso aqui, vocês podem aproveitar dessa divisão de Nelson, da divisão de Levino, da divisão de Arthur Gabriel no Picadinho, da divisão do Sada do Nascimento, do Ivone e eu e você. Porque vocês vão trabalhar com a base do ritmo e a construção da melodia com vocês. Então não vai ter nada de dificultoso. O que é que vai dar? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vocês vão começar a construir um frevo com essas divisões aqui. Que não vai ter nada das melodias. A gente está dando somente os exemplos que vocês vão começar a construir isso aí.